Salve galera, beleza? Eu sou o Jeff e no vídeo de hoje a gente vai falar de um deck, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês devem estar acostumados que eu pego um deck aí que joga geralmente Commander 500, CDH e falo um pouquinho dele no por dentro do deck, mas dessa vez eu quero fazer algo diferente. Eu quero pegar um deck que ele é casual e tentar otimizar o máximo possível ele, seguindo alguns parâmetros. Esses parâmetros são o valor, que não pode passar de R$500, já que apesar de não ser um valor tão barato, ele é um valor que é acessível para muita gente, e já que eu já faço parte da comunidade do Commander 500, é um desafio pegar decks diferentes para poder colocar dentro desse budget, e também evitar o máximo possível de combos, né? Eu vou tentar otimizar os decks com interações fortes, com um plano de jogo claro, mas vou tentar evitar usar combos nele como finisher. Então, dito isso, acho que vale a gente apresentar o deck de hoje, que é a Atraxa Praetor's Voice. Ela é um comandante que é muito popular no Commander casual, né? Ela é uma Redless, ela tem todas as cores menos o vermelho, e ela tem uma habilidade de proliferar, que é algo que a gente vai explorar bastante aí. Antes do vídeo começar, vocês devem ter reparado que tá bem diferente aqui o cenário, não tem cenário, porque eu tô aos pouquinhos aí tentando melhorar o meu setup, tentando melhorar a qualidade dos vídeos, só que por enquanto eu não tenho um espaço legal para gravar que não necessite que eu faça um setup gigantesco aqui para eu usar a minha mesa de pintura de fundo. Vocês não têm ideia do quanto que eu tenho que mexer aqui no escritório. Então, por enquanto, para eu poder conseguir produzir na mesma intensidade que eu tô produzindo, eu vou tentar tá fazendo tudo aqui mesmo, né, do jeito que eu tô agora. Espero que não fique ruim de assistir, mas eu já tô procurando maneiras aqui de me reorganizar para poder deixar a qualidade do vídeo boa, para que vocês consigam assistir melhor também. Então, bora lá. Galera, passando aqui para lembrar vocês que a gente tem um cupomzinho de desconto na loja que é parceira aqui do canal, a Playground. Lá tá rolando já a pré-venda de Foundations, tem promoção todo dia, tem cartas de outros card games e muita coisa que vocês vão ver nesse vídeo aqui para melhorar esse deck da Atraxa, vocês encontram lá, e usando o meu cupom 3ND vocês ainda ganham um descontinho e ajuda a manter essa parceria aqui no canal. Então dá uma passada lá e valeu! E para começar, vamos conhecer o comandante, né, que é a Atraxa. Ela é uma criatura que custa uma branca, uma verde, uma azul e uma preta. Ela não tem cor vermelha. Ela é uma 4/4 com voar, vigilância, death touch e lifelink. E sim, com esse tanto de keyword, ela é uma criatura bem grande que faz bastante pressão no jogo. Só que ela tem uma segunda habilidade, que é a habilidade que eu acho que a gente vai focar aqui, que é a habilidade de que no final do seu turno você pode proliferar. Proliferar quer dizer que você pode escolher qualquer número de marcadores nos jogadores ou em permanentes no campo, incluindo a dos oponentes, e colocar mais um daquele marcador, daquele tipo naquela permanente ou jogador. E eu acho que quando a gente fala da Atraxa, fala da habilidade dela, todo mundo lembra dos decks de Super Friends, né, que são decks que usam Planeswalkers como estratégia principal. Afinal, né, eles entram com marcador de lealdade, então você pode proliferar o marcador deles todo fim de turno, acelerando aí para eles lutarem. Só que montando esse deck, eu montei ele junto com o Leury, a gente decidiu que talvez a melhor estratégia fosse fugir do Super Friends por alguns motivos. Primeiro, porque decks de Planinauto costumam ser mais caros, os Planeswalkers eles têm um preço mais elevado. Segundo, que eu acho que dentro desse limite de R$500, não dá para chegar o teto de otimização dele muito alto do jeito que a gente queria. Afinal, a ideia desse quadro aqui é tentar melhorar o máximo possível o deck dentro do que a gente tem de limite. E daí, pensando nisso, a gente foi pro lado mais legal da Atraxa, que é Infect. Então agora vamos falar um pouquinho sobre qual que é o plano de jogo desse deck, né? Durante a montagem dele, a gente estava pensando que, por conta dela ser uma criatura que exige 4 cores diferentes de mana no custo, ela não tem mana incolor no custo, então é um pouquinho mais difícil de conjurar, é interessante que a gente não tente fazer esse deck um deck muito corrido, né? Então, é de se esperar que a comandante entre ali pelo turno 4 ou 5, né, sendo otimista. A gente tentou melhorar o máximo possível da base de mana para que isso aconteça fácil, né? Então a gente colocou aí vários dorks, o deck tem uma quantidade legal de dorks, né, incluindo os que geram mana branca e os que geram mana preta. Pensando no plano de jogo desse deck, a gente viu que a Atraxa não é um comandante fácil de fazer, não é muito fácil dela entrar em jogo. Ela custa 4 manas coloridas, então não é muito fácil você fazer um mana fixing para poder colocar ela rápido em jogo. Então é melhor se contentar que ela não vai entrar rápido, mas garantir que quando ela entra, ela tenha um impacto de verdade na mesa, né? Dito isso, a gente tentou fazer a build dela de uma forma que use muitas criaturas e que essas criaturas elas criem uma progressão que vai te ajudar a desenvolver o jogo antes da Atraxa entrar e segurar o jogo depois que a Atraxa entrar. Porque com a habilidade de Infect, a gente só precisa dar um Poison Counter em cada oponente, e depois que a comandante estiver em jogo, ela só precisa ir proliferando eles até chegar a 10. Porque o Infect, ele diz que quando o jogador tem 10 ou mais Poison Counters, ele perde o jogo. Então a nossa intenção é
espalhar a doença, né? Colocar um marcador de poison em cada inimigo e ir proliferando até que esses jogadores morram, né? Então agora vamos conhecer a lista. Eu não vou falar todas as criaturas, mas a lista vai estar na descrição. Mas eu vou falar aqui as que eu acho mais importantes pro desenrolar do jogo. Pra curva 1, a gente tem ali uma mistura entre Dorks e criaturas que tem Infect. Então a gente vai ter, além dos elfos para gerar mana e que vão te ajudar a acelerar um pouquinho, a gente também vai ter criaturas como Skrelv, que ele já joga muito no Commander 500. Ele é ali de Marcha das Máquinas, ele é uma criatura 1 mana 1/1, que você pode pagar 2 de vida ou uma mana branca, né, porque é a mana Phyrexiana, virar ele, escolher outra criatura que você controla, e essa criatura ela vai ganhar proteção contra a cor que você escolheu e Toxic. Muita gente esquece que o Skrelv dá Toxic para a criatura, né? Toxic é diferente um pouco de Infect. Infect diz que quando a criatura com Infect causa dano no oponente, ele coloca aquela quantidade de dano que ele causou em forma de marcadores de Poison no seu oponente. Então se um bicho 3/3 acertar um dano, ele vai dar 3 Poison Count. O Toxic, ele diz que quando a criatura causa dano no oponente, o oponente recebe aquela quantidade de marcadores igual à habilidade de Tóxico. Então, se a sua criatura ela tiver Tóxico 1, o seu oponente, se ele tomar uma criatura 3/3 com Tóxico 1, ele vai receber um marcador só. Mas ainda assim, isso ajuda bastante, porque além do Skrelv proteger a sua comandante, né, que é uma coisa que a gente vai querer durante o jogo, ele ainda dá tóxico pra ela. E ela é uma criatura difícil de bloquear, né? Ela tem vigilância, death touch, lifelink e voar. Então, mais uma keyword aí pra ajudar ela a desenvolver a sua estratégia, faz do Skrelv um puta aliado na hora de você desenvolver aí o seu plano de jogo, né? Então, o Skrelv é o primeiro, que eu acho que a gente deve falar aqui, não pode deixar passar. O segundo é o Venerated Hot Priest, que é uma carta que é um pouquinho cara, mas que por conta desse deck ser bem baratinho, deu pra encaixar fácil aqui. Ela é uma criatura de 1 mana, 1/2, ela tem Tóxico 1, e ela diz que toda vez que uma criatura que você controla vira alvo de uma mágica, um oponente alvo que você escolher toma um Poison Counter. Ou seja, se você estiver ali usando várias mágicas de proteção que vão ter no deck, né, pra você proteger a comandante, se você quiser ali finalizar o jogo em algum momento, você pode ir usando essas mágicas de proteção na Hot Priest para ela poder espalhar esses Poison Counters nos seus oponentes. A curva 2 desse deck é a mais diferente. Eu não vou falar de todas as criaturas aqui, porque a hora que a gente chegar mais pra frente, eu vou explicar cada uma delas. Mas eu acho importante a gente ressaltar a presença de cartas como Blighted Agent, que é uma criatura de 2 manas que não pode ser bloqueada e tem Infect, né? Você consegue usar ele ali como uma forma de pingar os primeiros Poison Counters. Mas mais importante que isso é que a gente tem o Metastatic Evangel, que é uma criatura de 2 manas, 3/1, que quando uma criatura que não seja token entra no seu campo, você pode proliferar. Ele também ajuda bastante a fazer os marcadores aumentarem nos seus oponentes. Mas eu acho que uma das mais importantes de todas nessa estratégia é o Tetsuko Umezawa. Essa criatura ela custa 2 manas, é 1/3, e ela diz que as suas criaturas com poder ou resistência 1 não podem ser bloqueadas. Isso faz com que muitas das criaturas do seu deck não possam ser bloqueadas, então você tem certeza que quando ele estiver em jogo, seus oponentes vão ficar suando frio, porque se você conseguir encaixar dano ali, você não precisa ficar colocando pressão. Você fez o Tetsuko, encaixou um ataque, colocou um marcador em cada um, o clock já começa, né? Já começa aquela contagem regressiva para os seus oponentes se livrarem dos Poison Counters, o que é quase impossível, até que você comece a realmente proliferar. Então, o Tetsuko Umezawa ele faz um papel muito importante nesse deck, e acho que vale muito a pena a gente falar dele aqui. Assim como a gente vai ter na curva 3 também a Champion of Lambholt, que também é uma criatura que faz esse papel de abrir aí a porta dos seus oponentes para ataque, né? A Champion ela é uma 3 manas, 1/1. Quando entra uma criatura sob seu controle no campo de batalha, ela ganha um marcador +1/+1. E ela diz que as criaturas do seu oponente que tem poder menor do que o dela não podem bloquear as suas criaturas. Então ela rapidinho cresce, se você fizer uma criatura só ela ganha +1/+1 e a comandante estiver na mesa, todo fim de turno ela vai ganhar mais poder, então ela vai fazer com que fique cada vez mais difícil dos seus oponentes te bloquearem. Isso também eventualmente pode abrir para sua comandante passar direto no ataque, né, o que ajuda bastante aqui, porque querendo ou não, quando você joga de Infect, seus oponentes vão ter você como alvo. E o lifelink da Atraxa, por mais que não pareça, ele vai ajudar você a manter um pouquinho do controle de vida aí, né, que você precisa. E continuando na curva 3, a gente tem uma das criaturas mais fortes desse deck, uma das mais caras também, que é o Bloodroot Apothecary, que é uma criatura de 3 manas, 3/3 ali de Bloomburrow, que ela tem Tóxico 2, então ela já conversa bem com o deck aí por ter Tóxico. E ela diz que quando entra em campo, você dá uma ficha de tesouro para cada oponente. Só que cada vez que seus oponentes sacrificam uma ficha que não seja de criatura, eles ganham 2 Poison Counters.
Ou seja, você vai dar o tesouro pra eles, mas se eles usarem pra gerar mana, eles vão tomar 2 Poison Counters. De duas a uma, ou no começo do jogo eles não vão se preocupar, vão tomar esses Poison Counters e vão diminuir o clock pra eles, né? Vai ficar cada vez mais perto de você ganhar, ou você vai dar um tesouro que eles não vão poder usar. Além disso, essa carta ela é bem passiva-agressiva, né? Porque você tendo ela na mesa, quer dizer que seus oponentes não vão poder usar tesouro, não vão poder usar food, não vão poder sacrificar pista. Então, mesmo que ela não seja uma peça de stacks, ela faz com que a presença dela na mesa torne o jogo um pouquinho mais difícil para seus oponentes. Então, mesmo que ela não sirva para bater, ou mesmo que eles não tenham ali no campo, no momento, os artefatos para sacrificar, ela ainda assim consegue fazer um papel impeditivo, porque seus oponentes vão começar a pensar duas vezes antes de gerar esse tipo de ficha que gera valor, né? Outro drop 3 aqui que não poderia deixar passar é o Kutsil. Ele é uma criatura que desde que ele foi lançada lá nas cavernas de Ixalan, ele faz presença em quase todos os decks que ele pode entrar dentro do Commander 500. Ele faz um efeito de Grand Abolisher, né? Os oponentes não podem jogar mágicas durante o seu turno. E além disso, criaturas que você controla que tem um poder maior do que o poder inicial delas, quando elas dão dano no oponente, você compra uma carta. Nesse deck que você pode proliferar, isso aqui geralmente vai ser uma maneira de gerar draw pra você, tipo, constante. Enquanto ele estiver na mesa, é quase certeza que você vai conseguir ir dando os draws que ele pode proporcionar. Então o Kutsil, ele tá barato, ele é uma carta excelente. Aqui nesse deck ele te ajuda a manter a sua mão. Então, novamente aí, né, é o tipo de carta que não pode ficar de fora. Assim como o Izan, né, que é o nosso próximo e último drop 3, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque o Izan é um tutor de criatura. A gente montou o deck já pensando em ter boas criaturas para buscar na curva 1, na curva 2, na curva 3, na curva 4 e na curva 5, que é o topo de curva que esse deck vai ter, né? A criatura mais alta, ela custa 5 manas. E o Izan, mesmo que ele não venha no começo do jogo, se ele vier mais tarde, você ainda consegue ir usando ele. Você pode proliferar os versos dele para poder pular uma etapa, né? Vamos supor que você fez ele ali no mid-game e buscou um bicho de custo 1. E daí você não quer buscar um bicho de custo 2, você pode proliferar ele no fim do turno, ele vai para 3 marcadores e no passe você vira ele, coloca mais um e assim você vai pulando os marcadores para poder buscar exatamente o que você quer. Lembrando, né, que o proliferar ele não é obrigatório proliferar todos os marcadores, então você pode fazer esse controle aí durante o seu jogo. Depois, na curva 4, a gente tem o Enduring Curiosity, a gente vai ter o Ezuri, ambas são cartas muito boas, né? O Curiosity ele faz bastante valor nesse deck, que é uma coisa bem importante. Mas eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui do Tosk, né? O Tosk é uma carta também, faz bastante presença no Commander 500. Agora não tanto por conta do valor, mas ele é uma carta que te dá bastante draw, ele não pode ser anulado, ele tem indestrutível, então não é tão fácil tirar ele de jogo. E toda vez que uma criatura que você controla dá dano de combate a um jogador, você vai comprar uma carta. Nesse deck, você tem certeza que essas criaturas elas são feitas para dar dano. Então é quase sempre certo que você vai conseguir usar o Tosk para comprar carta. E por último, né, já mantendo essa mesma linha do Tosk, a gente tem a Auran Frostfang, uma carta que abaixou bastante de preço, vale muito a pena ter ela em vários decks, mas aqui ela é mais especial ainda, porque ela é uma criatura que tem o mesmo efeito do Tosk, quando uma criatura que você controla dá dano de combate a um jogador, você dá um draw, só que ela ainda tem um bônus de que criaturas atacantes que você controla ganham Death Touch. Isso ajuda não só suas criaturas a não serem bloqueadas, né? Porque seu oponente vai ter que pensar duas vezes antes de bloquear um bicho com Death Touch, mas também ela conversa muito com outra carta que a gente tem aqui, que eu pulei propositalmente, que é o Fim. O Fim é uma criatura de 2 manas lá de Kaldheim, ele é um 1/3, também tem Death Touch, e ele tem o seguinte efeito. Toda vez que uma criatura sua com Death Touch causa dano de combate a um jogador, aquele jogador ganha 2 Poison Counters. Ou seja, se a Auran estiver em jogo e todas as suas criaturas atacantes tiverem Death Touch, elas vão encaixar dano e o oponente vai tomar 2 Poison Counters. Se ela tiver Infect e estiver batendo, ela vai ter Infect e Death Touch. Então ela vai dar o Poison por conta do Infect, mais o Poison por conta do Fim. Então a Auran e o Fim junto na mesa, eles têm uma interação muito forte. Lembrando, né, que esse deck ele não exige que você fique correndo para juntar cartas em jogo, né? A interação é forte, mas não é necessária. Então o ideal mesmo é você ir seguindo a progressão que o deck vai te dando. Você não precisa procurar cartas específicas, todas elas estão aqui porque elas são de uma certa maneira redundantes, né? Todas elas fazem efeitos parecidos para você ter certeza que a sua estratégia vai desenvolver do jeito que você pensou. Na Sorceress, a gente tem aqui para dar destaque a Fire's Exalt Break, que é uma carta que tá cara sim, mas ela é muito boa. Ela é uma Sorcery que faz com que cada oponente ganhe um Poison Counter e depois cada criatura ganha -1/-1
para cada Poison Counter que aquele oponente tiver. Ou seja, se seus oponentes tiverem ali 4 Poison Counters, ela já é praticamente uma Language por uma mana a menos. Se na hora do cast o oponente já tiver com 5 Poison Counters, assim que você castar, todo mundo vai tomar mais 1 e ela vai dar -6/-6, então ela tira praticamente tudo que o Commander tem aí de mais perigoso, né? Essa carta é excelente, ela mata bicho indestrutível, então Fire as Outbreak é tipo uma staple nesse deck, apesar do preço, vale bastante a pena. Mas, por outro lado, né, a gente também tem o Black Sun Zenith, que é uma carta que ela distribui marcadores -1/-1 para todas as criaturas no campo, ela custa bem baratinho, e o efeito dela é o seguinte, você paga 2 manas pretas e X, e todas as criaturas no campo ganham -1/-1, sendo a quantidade de marcadores o X que você pagou. A ideia do deck é fazer 2 manas e 1, todas as criaturas no campo vão ganhar -1/-1 em forma de marcador. Lógico que no processo você também vai perder criaturas, mas quando chegar na sua end step, você prolifera só as do oponente. Então, além das que morrem durante a resolução da mágica ali, que são 1/1, você ainda vai conseguir matar no final do turno todas as 2/2, depois, se isso durar, no próximo turno todas as 3/3, e assim por diante. E caso você queira não matar um bicho, mas deixar ele bem fraco na mesa, né, com os marcadores, você só não prolifera ele e deixa ele lá murchando, né? Nas instantes, a gente pesou bastante a mão nos counters, por considerar que esse é um deck que você vai sofrer muito com seus oponentes tentando tirar a Atraxa da mesa. Essa comandante, ela já traz junto com ela uma aura de perigo, né? Todo mundo conhece ela, todo mundo sabe que ela é forte, e no casual a galera tem uma raivinha dela e tem uma raivinha de Infect, né? Então é importante que você tenha algumas maneiras de prevenir que ela saia de jogo, algumas maneiras de prevenir que seus oponentes matem criaturas suas. Então a gente resolveu colocar bastante counter. Isso não quer dizer que a sua versão não possa ter outras cartas no lugar do counter, né? Mas eu aconselho a colocar, se for substituir, cartas protetivas, né, que dão proteção, hexproof, indestrutível, etc. Mas manter ali o custo baixo, porque o deck já é um deck que você vai ter que saber controlar ali seus manas. Então você ter essas proteções em custos o mais baixo possível, mais garante que você realmente vai ter essa mana aberta na hora que você precisar. Eu prefiro counter particularmente porque eu gosto mais de prevenir o problema do que ter que lidar com o problema depois que ele já tá na merda, né? Então, eu gosto mais de ter ali um negate para poder impedir que o oponente destrua uma carta, ou uma counter spell para impedir que o oponente conjure alguma coisa que vai ficar no campo, do que ter que lidar com essa coisa depois que já estiver no campo, né? Por isso que eu gosto bastante de counter. Mas, já fico alerta aí, jogar de counters não é anular tudo que sai da mão dos seus oponentes. Você precisa ter ali um senso e saber que nem tudo vale a pena você anular, porque você está gastando recursos e seus oponentes vão estar lá olhando você gastar seus recursos contra alguém, enquanto eles não gastaram nada. Então é legal que você tenha ali um controle bom, saiba na hora certa de usar e use principalmente para proteger a sua comandante. Chegando nos artefatos, a gente tem aí só o básico. A gente vai ter Sol Ring, Arcane Signet, Feller Stone, que são as Mana Rocks melhores assim, né? Nenhum talismã, nenhum sinete, não precisa disso. A gente vai ter Thornbite Staff, mas ele também é um artefato que é, além de bom, ele é descartável, justamente porque esse deck na curva 2 usa Collector Wolf e nos encantamentos usa Stone Silence. Por que usar essas cartas? Enquanto aqui você tem um deck mais baseado em criatura, os seus oponentes com certeza vão estar pensando em usar bastante Mana Rock. Então se você não precisa de Mana Rock, seus oponentes precisam, eles que lidem com seu Collector Wolf, eles que lidem com seu Stone Silence. Então a gente reduziu a quantidade de artefatos, colocou só o que é dispensável e resolveu colocar aí o Collector Wolf nas criaturas e o Stone Silence nos encantamentos, porque vai ser muito mais difícil seus oponentes jogarem perdendo os artefatos deles do que você. O Thornbite Staff, ele tá aqui porque ele é um equipamento que faz com que a criatura que você controla ganhe uma habilidade. Você paga 2 manas, vira, e aquela criatura causa dano em qualquer alvo, e se uma criatura morrer em campo, a criatura equipada vai desvirar. Ou seja, se você equipar uma criatura com Death Touch, ela vai virar, vai dar 1 de dano na criatura do oponente, aquela criatura vai morrer porque o dano foi de uma fonte com Death Touch, e a sua vai desvirar. Se você tiver mana, vira de novo, mata mais um bicho, desvira. Se tiver mana, paga de novo, vira, mata mais um bicho, desvira. Caso o seu bicho tenha Infect, esse dano vai ir em forma de marcador -1/-1. Então você pode vira, dá -1/-1 para um bicho. Se uma criatura morrer, desvira, vira, dá -1/-1 para um bicho. Você pode também dar o -1/-1 e esperar até a end phase para que a Atraxa prolifere aquele marcador. Se ele morrer, você desvira e faz isso num passe de novo. Então o Thornbite Staff é um artefato muito bom aqui. Eu acho que vale a pena colocar, mas como eu falei, ele tá aqui, mas ele é completamente descartável. Então não fica preocupado em tipo, tem um Collector Wolf na mesa, eu comprei ele. Deixa ele na mão, se o Collector sair você coloca, se o Stone Silence sair você coloca. Não fica preocupado em perder artefatos nesse deck. Nos encantamentos, acho que muita gente deve pensar que eu sou tarado por stacks, mas não é.
Geralmente, quando você precisa jogar com um deck que é mais lento, é interessante você tentar trazer os seus oponentes para sua velocidade. Isso quer dizer que se você não consegue correr, faz com que seus oponentes também não consigam, né? Então, a gente colocou Arcane Laboratory, Rule of Law e Deafening Silence no deck. Geralmente, você vai querer conjurar uma criaturinha, bater no próximo turno, jogar mais uma criatura, bater. Você não precisa ficar fazendo aquele monte de mágica. E muitos decks dos seus oponentes com certeza vão precisar jogar muitas mágicas. Então, se você tiver uma Rule of Law, por exemplo, você joga do jeito que você já iria jogar e os seus oponentes vão ficar se mordendo porque eles não podem jogar a mágica que eles querem. Se jogar uma, acabou, tá ligado? Então essas cartas não te atrapalham, mas atrapalham muito o oponente. A Deafening Silence, melhor ainda, porque você pode continuar jogando criaturas, né? Então você vai fazer o seu bichinho, faz outro bichinho, passa o seu oponente, se ele der uma global, ele já não pode jogar mais nenhuma Instant Source, ele não pode jogar artefato, e ele vai ficar lá sofrendo enquanto você tá seguindo o seu jogo normalmente. Isso também conversa bem com decks que usam counters, por isso que a gente também resolve colocar counter aqui. Porque essas cartas, elas limitam o cast em cada turno. Ou seja, se o seu oponente der uma global, que é Sorcery Speed, que ele tem que ter jogado no turno dele, e você dá um counter, o oponente não pode responder com outro instante, ele já jogou uma mágica. Então ele não consegue responder o seu counter, e também não vai poder jogar auto global, não vai poder jogar auto removal. Ele simplesmente perdeu a oportunidade que ele tinha de fazer uma Sorcery, e você tá lá de boa, porque no próximo turno, se você precisar de novo e tiver outra counter, você pode continuar anulando seus oponentes aí, e tá tudo tranquilo. Na base de mana, a gente tem 30 terrenos, incluindo aí uma MDFC. Não se enganem, 30 terrenos não é pouco. Tem muita gente que está acostumada a jogar com muito terreno, mas conforme você vai otimizando o deck, você vai percebendo que quanto mais você diminui seus custos de mana, menos terreno esse deck exige. 30 terrenos está ali na média. Você não tem artefato, mas você vai ter bastante dork. Se você acelerar no começo do jogo, no mid-game você não precisa ficar procurando terreno. O seu topo de curva é um custo 5. Então, num deck que você não precisa jogar mais de uma mágica por turno, um custo 5 tá de bom tamanho. Se você tiver 5 terrenos ali, tá de bom tamanho. Você vai ter formas de rampar, pegando terrenos do deck pro campo. Você vai ter dorks para poder gerar mana que você precisa no começo do jogo. Então, 30 terrenos tá mais do que legal. Não precisa se preocupar. Claro, se você quiser aumentar, pode aumentar. Mas vale aqui deixar uma ressalva que eu até rio quando o pessoal fala, né? Tipo, ai, mas daí você vai comprar sua mão inicial e não vai vir terreno. Pô, mulligan, sabe? Tipo, mulligan tá aí pra usar. Tem muita gente que tem medo de dar mulligan, né? Tipo, olha aquela mão e fala, nossa, não vou dar mulligan. E acaba fludando, ou brincando, né? Mas você não pode ter medo de dar mulligan jogando Magic, né? É uma função do jogo que ela serve justamente pra você achar uma mão legal que você não teve da primeira chance. Então, se você comprou uma mão, veio um terreno só, dá mulligan, pô. Ah, mas de novo, veio um terreno só, dá mulligan de novo, você só vai diminuir uma carta. Eu considero aí até mulligar 4 tá suave, sabe? Tipo, é um deck que você não precisa ficar jogando um monte de coisa. Você vai comprar a carta todo turno, vai ter outras cartas que vão te dar draw, então você não vai ficar pra trás, você tá jogando casual. Então não se preocupe com isso, abusa do mulligan mesmo, porque se tá no jogo é pra usar, né? Então é isso, eu acho que deu pra falar bastante do deck. Esse é um comandante que foi bem divertido montar, eu e o Leandro ficamos bastante tempo aí discutindo. Tem algumas coisas que daria pra colocar nesse deck, né? Eu acho que daria pra usar um Plague Maul bicho pra poder conversar bem com o Tornbite Staff. Ela é uma criatura legal, ela sacrifica um bicho seu pra poder proliferar. Sacrificando, você vai desvirar a criatura do Tornbite, vai poder fazer de novo. Se você estiver sentindo falta de um Big Boss, né? Uma criatura muito grande pra colocar no seu deck, você pode optar aí por um Fire Action Swarm Lord. Ele é uma criatura excelente, ele tá na curva 6, né? Que é mais do que a gente decidiu colocar aqui, mas que tem um efeito muito forte, porque todo começo de turno seu você vai fazer fichinhas ali 1/1 com Infect, então ele faz com que o jogo fique cada vez mais perigoso depois que ele entra. Eu acho que ele é uma ótima opção de Big Boss, assim, né? Vamos dizer. Além de outras opções que você pode colocar para poder fazer o deck ficar mais rápido, se você quiser, né? Dá para colocar aí um Corpse Cur, alguma coisinha de custo mais baixo também. Eu diria que a maneira mais legal de jogar com esse deck é não se afobar para fazer muita coisa, não concentrar todos os ataques em só um jogador, tenta distribuir o máximo possível os ataques que você fizer, tenta bater em um, depois bater em outro, depois no outro, e quando todo mundo tiver com os Poison Counters, vai indo tranquilinho, não faz com que a atenção se volte pra você, sabe? Porque senão os jogadores vão virar tudo contra você, você vai morrer. Tenta não chamar atenção com jogadas muito explosivas, sabe? Tipo, eu tenho 3 criaturas na minha mão, eu não preciso fazer as 3 criaturas. Se você fizer 3 bichos com Infect, todo mundo vai olhar torto, vai falar, nossa senhora. Agora, se você tiver 3 criaturas na mão e jogar uma, no próximo turno você joga outra, faz o comandante, tenha um bom resource management, né? Tipo, controle bem os seus recursos da mão, porque senão você vai virar alvo e vai acabar perdendo.
Acho que é isso, não tenho muito mais o que adicionar sobre esse deck. Essa foi a lista que a gente chegou no final, né? Eu acho que ela tá bem estruturada. Eu não tenho tanta experiência no casual quanto muitos de vocês aí têm, então se vocês tiver qualquer coisa para agregar, é só deixar no chat. Mas lembrando que a ideia é tentar otimizar o máximo possível dentro do que a gente entende de otimização, né? Então eu posso estar errado em muitas coisas e tá tudo bem sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários também qual outro comandante casual que vocês querem ver a gente tentando otimizar. Coloca aí alguma coisa difícil de fazer, algum desafio, que com certeza num desses vídeos aí a gente traz alguma coisa legal pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Considera virar membro do canal. Quem é membro aqui do canal tem acesso a vídeo exclusivo. Vídeos que saem para o público saem com antecedência para os membros do canal. E nas lives os membros têm prioridade nas análises de deck. Além disso, eu também pretendo eventualmente fazer mesões com a galera que fazem parte, né, dos membros. Então, se você quiser apoiar o canal, vocês me ajudam muito. Eu tô muito feliz com todo o feedback que vocês estão dando. Eu consegui comprar um microfone que eu tava precisando. Então, eu tô realmente bem animado com esse projeto. E vocês não sabem o quanto que eu tô feliz com toda essa força que eu tô recebendo. Também não se esqueçam, usar o meu cupom lá na Liga Magic. Se você for fazer compra no Marketplace da Liga, cupom 3ND vai estar aqui embaixo. Vocês garantem aí o dobro de chance para concorrer aos sorteios da Liga e também me ajuda bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo. Falou!